Fala galera, beleza? Então aqui vai ser uma dica de como você esquadreja, tipo, para reaproveitar, obviamente, vamos dizer assim, a maior quantidade de material possível quando você trabalha com cortes regulares. Por exemplo, tá vendo aqui? Tinha um pedaço e eu tirei com base nesse molde aqui. Ver se tá pegando. Tá vendo ali no canto ali, ó? Ali é só o molde da peça que foi recortada no MDF de 15, tá? Aí sobrou esses pedaços assim, ó. Tá? Com a pontinha ali eu quebrei, não vai ter como reaproveitar, obviamente. E a dica é como que você vai fazer para aproveitar uma tira dali, tá? A tira no maior tamanho possível, quando você não tiver esquadrejadeira. Eu tenho essa daqui, mas essa daqui é pequenininha, ela só esquadreja material com 1 metro. Agora, para quem tem grande, tranquilo. Mas enfim, como que você vai fazer então? Você vai precisar da serra, tá? E óbvio, depois você utiliza a sua serra de bancada para fazer o corte. Se quiser também, se tiver a sua serra manual, você faz com ela, tá? Não tem problema algum. Então, tem um ponto aqui que eu vou explicar, aí cada um tem que conhecer o da sua serra, que é o seguinte: a minha serra, ela tem uma diferença de 3,3 entre o encosto e o disco. Então a minha linha de corte referenciado na linha, ou seja, se estiver encostado, é 3,3 para cá, tá? Isso é só uma referência. Então eu sei que na hora que eu for passar a serra ali e fazer a regulagem que eu vou mostrar, pelo menos eu preciso levar em consideração que no espaço menor eu vou deixar um 3,5, que é uma margenzinha, tá? Para mim conseguir passar tranquilo com a serra. Agora vamos aqui dar uma olhada no material. Então aqui, ó, aqui você vai precisar de um esquadro e de uma régua do tamanho do material. Se não tiver e você tiver uma tira de MDF, também dá para usar. Tá? Eu estou utilizando a régua porque eu tenho uma régua, ela está bem retinha. Se tivesse uma tira de MDF também, sem problema. Agora aqui, você vai precisar utilizar um dos lados que esteja com um alinhamento perfeito, com um corte reto aqui. E você vai posicionar dessa maneira aqui, ó. Você vai pegar o seu esquadro, vai colocar na parte reta do material e vai encostar a sua régua. Aí você vai deslocar ela aqui, ó. Aí você vai deslocar ela aqui encostada no esquadro, ó, dessa maneira. Tá vendo? Puxando no esquadro aqui. Esse ajuste que você fizer, o ponto menor aqui, ele tem que ter a referência ali que eu acabei de passar, que no caso da minha é 3,3, só que eu estou deixando a referenciazinha maior, tá? Então, nesse espaço aqui que é menor, não pode ter menos que 3,5, porque tem que passar aqui, tem que tirar uma tira por completo. Às vezes fala, pô, mas ali dá para aproveitar um pedaço. Se for para uma tira grande, não dá, tá? Então, vou ajustar aqui, ó, tá? Para ter uma referência mais ou menos. E confiro, tá? Essa questão de estar no esquadro aqui não tem tanto problema. O esquadro ele está mais na questão para dar uma referência aqui dessa linha, tá? Aqui dá para chegar meio ainda para cá. Tá? Então, isso daqui é para você encontrar a referência. E agora aqui, quando eu ajustar, ó, agora eu vou ajustar aqui o máximo que eu consigo, respeitando o limite de 3,5 aqui, ó. Aquilo ali é só para dar uma ideia quando as peças forem bem irregulares. E agora aqui eu vou passar com a minha serra apoiada na guia. Tá? Lembrando, o menor ponto aqui tem que ser a referência de corte da sua serra. E cada serra pode ter uma referência diferente. Opa. Só
Só ajustar aqui que já ia cortando ferro com o disco, né? Aqui é uma mesinha de ferro, então isso é um problema, né? As coisas de madeira. Mas aí você livra aqui, ó, a referência. Eu estou utilizando a mesinha, também está bem preso aqui, ó. Só verificar aqui, se tiver livre, pode passar. E tá feito aí, tá? Agora, para quem? Eu vou fazer na própria serra, aí é o mesmo conceito que vai utilizar aqui. Só que agora, como eu já tenho um lado reto, aí eu viraria ela aqui, ó, desse lado, e agora eu tiro a referência daqui para cá, tá? Para fazer o ajuste, e esse ajuste tem que respeitar, como o disco tem aquela diferença de 3.3, tem que ter aquela diferencinha aqui, ó, 3.3, 3,5, tá? Só que você chegou nessa referência, como esse lado já está retinho, então você, por exemplo, você vai medir aqui, ó, vamos supor que fosse 15, aí você vai ajustar aqui, ó, 15 certinho aqui. Aqui. E você poderia passar, e você teria tira aproveitando o máximo espaçamento. Para quem tiver uma serrinha de bancada depois que já deixou reto um lado, aí eu recomendo que faça na serrinha de bancada, que é mais prático, tá? E mais eficiente também. Mas aqui, aí você conseguiria uma tira de reaproveitamento. Se você não tirou, você lembra logo no começo que eu mostrei, os esquadros só para ter uma referência? Se você só utilizou para referência e não foi bem preciso ali na questão do esquadro, ou se a sua peça não tinha um lado perfeitamente esquadrejado, então daí depois, tá? Vamos supor, já cortei dos dois lados, aqui eu vou deixar que eu vou passar na serra de bancada, tá? Mas, por exemplo, minha peça não estava esquadrejada e tal, agora eu vou utilizar ela e vou reaproveitar. Aí você utiliza o próprio esquadro. Aí é questão de fazer o corte de assim. Faz a marcação, ou coloca seu gabarito e faz aqui e você já vai ter a peça perfeitamente esquadrejada. Ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!